Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos atar uma mosca e eu estou mirando peixes um pouquinho menores. Tá? Nós vamos atar uma mosca que é conhecida tradicionalmente como oryburger. Essa mosca ela é usada para pescar uma infinidade de peixes, inclusive as trutas, onde tem truta, mas aqui no Brasil você pode pescar diversos peixes, né? Pode pescar tilápia, principalmente as rendares, você pode pescar black bass, você pode pescar os tucunas, os triques, você pode pescar piraputangas, matrinchãs, veja, Oscar, tem uma infinidade de predadores. Graças a Deus o Brasil é grande o suficiente para que a gente possa escolher que peixe que a gente vai pescar. Então, é disso que vamos falar hoje. Eu já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, deixe seu like se você gostar do vídeo e principalmente eu gosto de interagir com vocês e então deixo o convite para que você poste seus comentários, para que você faça suas observações, pode fazer suas perguntas que eu as respondo, tá ok? Aqui no Vaz, eu tenho um anzol para ninfa de haste longa. Este é o Mustat 9672. Pode ser o Tienco 300, pode ser qualquer anzol que tenha essa característica. Tá? Haste longa, para que a gente possa atar nossa oryburger. Os materiais que eu vou usar são miçanga laranja. Não é obrigatório, eu estou colocando miçanga laranja, porque eu vou fazer a cauda desta woli em cor laranja. Então vai aparecer um pedaço de laranja na cauda e um pedaço de laranja na cabeça. É uma questão de gosto. Por causa do laranja, eu vou atar com fio laranja. Basicamente, o único ponto que vai aparecer do fio laranja é aqui. O corpo da ninfa, ele vai ser feito por chenille amarela. Eu vou colocar um pouco de brilho entre as penas. Eu vou usar penas grizzly. Vou usar também penas de pavão. Tá? Então, e o brilho eu vou fazer um brush com o arame. Então, bora para a tábua. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o fio de atado por toda a haste do anzol. A ideia é que esse fio gere uma base mais fixa para a isca não girar. E para reforçar, eu vou passar um pouco de cianoacrilato sobre esta linha, bem pouco. Estou passando com a agulha justamente porque é bem pouco cianoacrilato, porque eu quero só que ele se funda com a linha e com a haste do anzol. A linha vai permitir que ele passe para baixo e ele vai se fundir com a haste do anzol. Vamos trazer a linha de volta. Muito bem. O que eu vou fazer a partir de agora é começar a colocar a parte do corpo da isca. E eu vou deixar este pedaço aqui que é para fazer o colar com a pena. Então o corpo ele vai vir daqui para trás. Eu preparo um tufo de lã. Isto pode ser feito com lã normal, sem ser desfiada. Inclusive funciona melhor, é mais fácil, tá? Eu não tenho lã laranja, então eu vou fazer com as fibras desfiadas. Esta aqui são as fibras SL, ou Pseudo Marabu, ou Glow Yarn, ou a Mullet da Círculo.
Eu vou atar o material desde aqui, desde o começo. Aqui está. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar bem rente a curvatura do anzol. Então, coloca a tesoura, encosta aqui no anzol e corta reto. Pronto, aí está. Isso é o que queremos para esta cauda do Woollyburger. Este é um jeito de fazer a cauda. Existem outros. Podemos usar apenas de marabu e aí fazer uma cauda maior, um Woollyburger mais robusto. Este Woollyburger eu estou pensando em pescar tilápias, então eu não quero fazer um Woollyburger com a cauda muito grande, nem muito pronunciado. Quero algo um pouco mais delicado. Seguindo as regras, a primeira coisa que atamos no corpo do anzol será a última a ser enrolada. Então, nesse momento, o que eu quero é enrolar aqui um fio de cobre. Eu vou trazê-lo para baixo. E eu já preparei esse fio já com um loop. É nele que eu vou colocar os eye-stub para formar, para dar um certo brilho quando eu prender a pena. A pena vai ser presa por este fio de cobre. Ele é que vai reforçar a pena, ele que vai prender a pena. Então, aqui está. Até o fim. Vou deixar ele quietinho aqui, preso no nosso suporte. Mais um material a ser atado. Agora o chenille. Eu vou retirar a alma do chenille. Veja. Vamos fixar o chenille amarelo, que vai fazer parte do corpo da mosca. Agora vão as penas de pavão. Então vamos atar as penas de pavão. O fio. E agora vamos começar a montar o corpo da isca. A primeira volta que eu vou fazer será por baixo das penas de pavão. Então, vou formar uma volta aqui e logo em seguida caminhar na direção do olho do anzol. Voltas subsequentes, uma tocando a volta tocando a anterior, sem deixar espaços. Ok. Chegamos onde queríamos. Agora vamos capturar. E cortar o chenille que sobrou.
Então, dedo indicador com fio de atado e o chenille por trás. Pronto. Aí é feito um corte preciso e sem o risco de cortar o fio de atado. O próximo passo é trazer todo o chenille, todas as penas de pavão. Agora vamos cortar. Então, agora que nós terminamos, o próximo passo vai ser preparar o nosso brush, porque logo em seguida vem a pena. O que eu fiz foi distribuir as fibras aqui neste pegador, né? E agora vou colocar essas fibras aqui dentro, bem dentro do colar. Vou soltá-las aqui dentro, para o ajeitado. E vou girar para que a gente forme um brush com essas fibras. É só para dar um pouco de luz no meio das penas, ok? Então, não é para ser algo que domine. Tá. Vamos deixar preso e agora vamos preparar a pena. Okay? Eu preparei a pena e tirei algumas fibras daqui, né? Tirei estas aqui embaixo, eu tirei as fibras mais do que na parte de cima. A pena tem uma curvatura normal, então veja, ela tem esta curvatura, né? Então, esta parte aqui é a parte mais brilhante e a parte interna é a menos brilhante. Eu quero que as penas sejam dobradas desta forma, com a parte brilhante mais para fora. Então, eu vou apoiar este pedaço da pena que eu tirei, tirei embaixo mais do que tirei em cima. Vou apoiar no anzol, vou prender e vou prender novamente, fazendo um gatilho de segurança, ok? Pena sempre muito delicada, então temos que fazer esse trabalho com muito cuidado. Muito cuidado, sem pressão, para que a gente não quebre a pena. Bom, agora eu deixo o meu suporte de penas, segurando a parte da pena que eu terminei para fazer o corpo da olho, e eu vou pegar o meu fio, que eu acabei de atar, e vou trazer para rodar cada uma das voltas por onde eu passei a pena. E vou cuidar para que eu não prenda. Então, vamos lá.
tomar cuidado para que a gente não prenda a pena. Perfeito. Muito bom. Agora vamos começar a tirar as coisas daqui. O fio de arame é preferível que você use uma tesoura que já esteja sem corte, uma tesoura só para cortar fio de arame, ou faça como eu fiz, use um pequeno alicate de ponta. Uma coisa que pode ser feita também é colocar um dubbing de brilho e está feito. E sai, e é para sair mesmo, tá? É para ficar mais suave. É para ele, tá vendo? É para esse ice dubbing, ele simplesmente dá um reflexo no meio da Woolly Booger, tá bom? Então, aí está. Uma Woolly um pouquinho diferente, mas olhando para as nossas tilápias. A Woolly Booger é uma isca, como eu disse, bem tradicional, e ela foi feita de diversas formas. Ela foi feita, o que nós seguimos hoje, o que nós fizemos hoje foi com a cauda laranja e a cabeça laranja, só uma combinação que eu quis fazer. E depois eu fiz uma com a cauda vermelha e a cabeça amarela. Eu fiz uma que se parece com uma amora, então aquelas frutas que nós temos, e a amoreira normalmente fica na beira do rio e acaba caindo. Então fiz uma com fundo preto, fiz uma com fundo vermelho e as cerdas pretas. Por que esta isca é tão coringa? Porque ela se parece com várias coisas. Ela se parece com uma taturana, ela se parece com uma taturana peluda, pode se parecer com um peixinho em fuga, pode se parecer com uma fruta, enfim. Ela é uma isca coringa. Então, fique à vontade. Eu espero que você tenha gostado. A intenção é de colocar mais um atado que seja coringa e que funcione bem para os nossos peixes. Então, até a próxima. Tchau, tchau.